Vamos chegando, meu povo! Boa noite, Brasil! Hoje é sábado, dia 4 de julho de 2020. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas a mais uma live muito importante no dia de hoje. Fala de que lugar do país você me assiste. Então, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada para aqueles que vão reassistir aqui essa live. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma noite de live. Hoje é sábado, dia 4 de julho. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Fala pra mim de qual lugar do país que você me assiste. Tá frio, tá calor, tá feliz, tá animado aí no dia de hoje? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Você que está no YouTube, você que está no Instagram, você que está no Facebook, sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Aqui Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja bem-vindo à minha série de lives e eu tenho um sonho. Eu sonho um dia viver em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a história por trás do medo. Olha que incrível, né? A história por trás do medo. E eu sonho um dia em viver em um mundo em que as pessoas sejam livres dos seus medos e dos seus traumas emocionais. E a gente está nessa batalha aqui, né? Para ajudar o maior número de pessoas, homens e mulheres, a ajudá-los a enfrentar as coisas complicadas que no dia a dia aí tem acontecido então, né? Vamos lá então, pessoal. Deixa eu só tirar aqui um detalhezinho. Isso, agora sim estamos certinho. Então tá certo. Então, fala pra mim aí. Fala pra mim não, vamos pensar, né? Vamos fazer uma recapitulação aqui das nossas aulas antes da gente entrar no tema dessa noite. E a gente está falando de uma máquina incrível chamada cérebro. E a capacidade incrível que essa mente que nós recebemos de presente quando nós nascemos, ela tem. E desde o projeto em que você se torna um projeto de gente, quando você está no útero materno ainda, você já começa a receber toda e qualquer influência que vem de fora. As influências externas que vêm, que estão relacionadas ainda à sua mamãe. Você está no ventre materno e ela já tem toda uma carga de coisas ruins. E nós já falamos aqui sobre os vampiros emocionais. E se você não assistiu ainda, são 2 lives, vampiros emocionais. Assista para você ver o impacto que existe na nossa vida, na nossa saúde emocional, esses vampiros, parasitas emocionais que estão à nossa volta. E lá dentro da barriga da mãe, então a gente já começa a receber a primeira influência de coisas ruins que acabam vindo através dela. Sem se falar que existem 2 coisas muito importantes ainda, que é a herança genética e também a memória genética. A herança genética é aquela que passa de pai para filho, ou seja, há uma propensão muito forte de o filho herdar do pai alguns tipos de situação relacionada à sua saúde, os seus comportamentos e inclusive os seus hábitos. No livro dos cristãos, aí a Bíblia, lá no livro de Êxodo, né, quando fala dos mandamentos de Deus, tem uma parte que diz assim que Deus ele visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E aí a ciência comprovou depois a questão da herança genética, em que há uma tendência muito forte que os filhos acabem herdando dos pais algumas coisas. Ou seja, ele pode herdar comportamentos, pode herdar hábitos, pode herdar inclusive doenças. Aí tem uma outra parte ainda que tem a ver com a questão da memória genética. A memória genética também é algo que era desconhecido até então, pouco tempo atrás. Alguns anos atrás se descobriu então a memória genética. E eles começaram, através de estudos científicos, tentar entender como que um pai poderia passar para um filho o seu trauma, o seu bloqueio emocional. E por incrível que pareça, eles chegaram à conclusão que isso sim era possível. Eles pegaram macaquinhos bebezinhos e colocavam eles diante de animais peçonhentos, aranhas, escorpião, outros tipos de bicho, e o macaquinho se comportava tranquilamente. Quando pegava o mesmo macaquinho e colocava diante de uma serpente, o macaquinho enlouquecia. E aí os cientistas queriam entender por que o macaco tinha medo de serpente, sendo que ele nunca tinha tido contato com a serpente, por que ele tinha medo de serpente? Aí se descobriu que os macacos têm muito medo de serpente e tem trauma desse tipo de animal peçonhento. Consequentemente, ele vinha através de uma memória genética, através do espermatozoide do pai, o trauma que o pai teve, o filho acabava recebendo.
Não formava um ser humano igualzinho ao pai, mas trazia traços e principalmente dos traumas e os bloqueios emocionais. Aí você nasceu, aí você chegou no mundo, feliz da vida, e você chega nesse planeta aqui e você leva a paulada uma atrás da outra. Você começa a ter traumas, bloqueios que vêm através dos pais, dos avós, dos amigos, dos parentes, as pessoas que vivem no círculo familiar e os que são de fora. E essas pessoas começam a potencializar em você uma série de crenças autolimitantes, uma série de fobias, uma série de pensamentos ruins que acabam virando em pessimismo, raiva, ódio, ciúme, uma série de coisas dentro de você. Consequentemente, você vai crescendo. Quando chega num processo através de ondas cerebrais, mais ou menos por volta dos 8 anos de idade, e até ali você tinha um encontro muito forte ainda com o teu subconsciente, a parte racional e o subconsciente interagiam. A partir dos 8 anos, devido à questão da quebra e o fechamento, na questão de ondas que a gente já estudou aqui, você perde o contato com o teu subconsciente. Ao perder o contato com o teu subconsciente, lá dentro, internamente, você agora não sabe mais o que acontece. Então, o que começa a surgir lá dentro? Grande parte dos nossos medos da vida, as coisas ruins que acontecem à nossa volta, as coisas que potencializam o nosso caminhar, ou seja, o nosso dia a dia, elas vão chegando de uma forma muito forte, vão se acumulando, e por anos vão se acumulando, e vai vindo cada vez mais carga negativa, os problemas que acontecem à nossa volta, os relacionamentos mal sucedidos, os problemas que você teve na questão trabalhista, ficou desempregado, passou necessidade, seja lá o que for, os conflitos conjugais, as brigas conjugais dos pais, a separação, divórcio, tudo isso acaba vindo para o teu interior, principalmente se você ainda é pequeno e você vai crescendo com toda essa carga. E uma série de coisas vão contribuir e estourar no futuro para problemas seríssimos que estão relacionados dos teus traumas, bloqueios emocionais que vão acabar repercutindo. Sinais são enviados para você, como existe um bloqueio entre a parte subconsciente e o consciente, você não recebe o sinal, consequentemente ao não receber o sinal, você vai despertar a ansiedade, depressão, várias doenças psicossomáticas. E aí já se comprovou que 80%, 90% das nossas doenças são doenças da mente, ou seja, doenças psicossomáticas. E o que falar dos pensamentos negativos? Nós temos entre 40 a 60 mil pensamentos diários. Alguns estudos chegam a dizer 70 mil pensamentos diários. Alguns a gente nem tem noção do que está pensando, mas a maioria desses pensamentos são pensamentos negativos que estouram dentro da gente. Ou seja, trazem um problema seríssimo para a minha vida e também para a sua vida. Consequentemente, os sinais foram enviados, o teu cérebro chegou a um ponto que entrou num caos emocional, um curto-circuito, como se tivesse um monte de fio desencapado dentro, e entrou num estresse violento a tua mente, e aí estourou nas doenças psicossomáticas. E os pensamentos se tornaram sentimentos, os sentimentos se tornam comportamentos ou mexem na fisiologia. Então, pensamentos que são muito fortes, pensamentos negativos, pensamentos que nos maltratam, esses pensamentos viram sentimentos. E como a gente não tem noção, a gente não aprendeu na escola, está um inferno dentro da tua cabeça e cada vez potencializando mais, esses pensamentos começam a virar sentimentos. Que tipo de sentimentos? Sentimentos de tristeza, sentimentos de pessimismo, sentimentos de morte, sentimentos de desvalorização, sentimentos de que você não é nada, que você não tem valor, para que viver? E esses sentimentos também, os pensamentos podem repercutir em comportamentos que sejam comportamentos agressivos, comportamentos suicidas. Uma série de comportamentos pode acontecer, ou pode mexer direto na fisiologia, que é adoecer você fisicamente. E já se comprovou, grande parte das doenças são doenças psicossomáticas, ou seja, doenças que nasceram na mente. Consequentemente, como a gente não aprendeu isso, ninguém ensinou para nós, essa carga terrível dentro da nossa mente, ela acaba explodindo, e a gente acaba indo para o band-aid, ou seja, eu começo agora a colocar band-aid na ferida, tratar sintomas, e a pior tragédia que existe é só tratar sintomas. Aí eu não vou na raiz, eu não vou no âmago, eu não consigo entender o que está acontecendo e de onde surgiu. Então a tua ansiedade, a tua depressão, qualquer tipo de doença psicossomática, as crenças autolimitantes, todas elas têm uma raiz, gente. Não existe um negócio que estourou, você não nasceu com ansiedade. Estourou na tua vida e tem a ver com uma raiz. Quando você vai fundo na história, você descobre a raiz lá embaixo. Aonde que foi? Pode ser que a raiz esteja relacionada aos pais. Pode ser que a raiz esteja relacionada
a algo que aconteceu com os pais e que você acompanhou história na adolescência ou na vida adulta, na juventude. Em algum momento essa carga vai estourar, em algum momento essa conta vem. E aí nós temos um problema sério. Por que a gente tem um problema sério? Porque 3 partes ou 4 partes muito importantes do nosso cérebro, você encontra aqui o córtex pré-frontal, que ele é a sede dos nossos pensamentos, ele fica atrás da nossa testa. Aqui em cima da cabeça você tem o hipocampo, que ele é responsável pelas nossas memórias, ele armazena as nossas memórias, tanto memórias boas como memórias ruins. Aí você tem meio que intermediário, no meio do cérebro, vamos dizer assim, o córtex cingulado anterior, que a responsabilidade dele é frear as emoções, e ele não está freando as emoções, porque elas estão passando, estourando em cima de você. E embaixo aqui, no finalzinho aqui, você encontra a amígdala. Só que a amígdala, por incrível que pareça, gente, ela parece assim uma amêndoa, né? E você não tem uma, você tem 2. Eu não tinha te falado isso ainda, né? Mas nós temos 2. Tá entendendo? E o que acontece? E a amígdala não é uma coisa ruim. Ela serve para te preparar para briga ou para fuga. Ela te prepara para você lutar. Então, ela é o sensor do corpo que informa os medos que estão acontecendo. E quando ela informa os medos que estão acontecendo, te prepara então para a luta ou te prepara para a fuga. Então é uma coisa boa. Só que o que vai acontecer? Com o passar dos tempos, ela recebe tudo, porque está uma comoção muito grande. Então ela não tem muita noção de conseguir separar, se você está dentro de uma casa de espetáculo aí de terror, por exemplo, e um homem mascarado pula na tua frente, ela vai sentir isso como medo e vai mandar mensagem para o cérebro agir. Então ela não tem noção e não consegue separar. Consegue entender isso? Então, uma outra situação complicada que nós enfrentamos é porque em muitos momentos a trajetória correta deveria ser a amígdala para passar pelos freios das emoções, o córtex cingulado anterior, e chegar no córtex pré-frontal, ou seja, na sede dos nossos pensamentos. Só que em alguns momentos, dependendo da situação, ela faz um atalho. Ela corta direto da amígdala para o hipocampo, ou seja, para o campo das memórias. E quando isso acontece, dá um curto-circuito dentro do teu córtex pré-frontal, ou seja, na sede dos pensamentos. Então é um problema sério que às vezes acaba acontecendo na nossa vida. A grande pergunta que se faz, porque o nosso tema hoje é história por trás do medo, a gente deu assim um panorama geral para você entender. E se você está tendo muitos pensamentos negativos, é porque o freio das suas emoções não está funcionando e você consegue começar o processo de ativar ele, porque em algum momento ele se desligou, ele está funcionando em segundo plano ou está desativado, e também o córtex pré-frontal está desativado ou funcionando em segundo plano. E quem está super ativado, super excitado é as amígdalas. E elas estão passando direto e não está tendo freio. Se você quer começar a frear elas, na possibilidade de você começar agora, então, a reassumir o controle da tua mente, você precisa ativar esses campos muito importantes. E na live que a gente gravou aqui, Como Curar um Cérebro Traumatizado, você encontra 2 exercícios que eu ensino. Dentro do GPS emocional é mais forte, né? O GPS emocional, que a gente está quase, inclusive, fechando a turma. E o GPS emocional, ele vai ensinar técnicas mais fortes de autocontrole da mente. Então, só sobre trauma, ele tem um módulo inteiro sobre trauma, um módulo inteiro e completo sobre ansiedade, técnicas e exercícios de você reassumir o controle da mente e técnicas que eu faço, eu aplico ao vivo para você entender. Então, ela passa direto. Então, você tem que começar a ativar aí o seu córtex, então, cingulado anterior. E eu queria te fazer 2 perguntas aqui agora, só para você pensar, a não ser que você queira compartilhar e escrever, fique à vontade. Mas você tem medo de alguma coisa? Você tem medo de alguma coisa? Quais são os seus medos mais intensos? O que tira você da zona de conforto e te assusta? Quando a gente pensa em medo, o medo pode ser tão antigo quanto a vida na Terra. O medo ele pode ser tão antigo quanto a vida na Terra. E ele é uma reação que ela é fundamental e profundamente arraigada, né? Desenvolvida ao longo da história da biologia, para proteger o nosso organismo, então, das ameaças que nós recebemos no dia a dia e da sua integridade que tem a ver com a sua existência. O medo ele pode ser tão simples como você mexer assim, como tremor, né? Se você pegar e mexer nas anteninhas de um caracol, aquele tremorzinho que dá. O medo pode ser tão simples como isso,
Ou o medo pode ser tão complexo quanto a ansiedade existencial em um ser humano, relacionado aos transtornos de ansiedade. Como que a ciência, então, ela compreende a questão do medo, é o que a gente vai falar um pouquinho hoje à noite. E o medo, ele é uma resposta emocional a uma ameaça percebida, real ou imaginada. As pessoas são fãs, por exemplo, de montanha-russa. Você gosta de montanha-russa? Tem outros que são fãs assim de filmes de terror e amam assistir essas coisas, enquanto outros evitam, enquanto outros fogem. Você já se perguntou por quê? Por que será que alguns amam filme de terror, outros amam andar em montanha-russa e outros fogem desse tipo de coisa? É incrível, não é verdade? Então, existem alguns medos que as pessoas acabam gostando e vão atrás deles e outros não vão. Para você ter uma ideia, eu não sou fã de montanha-russa, eu nunca andei em montanha-russa, para você ter uma ideia. Você vai dizer assim, é medo, Uriel? Não, é para não excitar mesmo as minhas amigdalas. Exatamente isso. Porque como ela não tem noção daquilo que é real e aquilo que é imaginário, você acaba potencializando. Agora, em casa de terror, de espetáculo, eu fui uma vez. Rapaz, você tá doido, que lugar assustador. E o pior é que eu quase meti a mão no ator, eu quase meti a minha mão no ator, rapaz. Por quê? Porque tinha uma mulher ainda, pra você ter uma ideia. Ela tava numa cama, assim, amarrada, toda acorrentada quando a gente entrou. A gente tava passando por um labirinto cheio de lugares horríveis, de gente pulando em cima de você, uns negócios horríveis acontecendo. E num determinado momento a gente entra numa antessala assim, e tem uma mulher lá que tá amarrada numa cama. A maquiagem horrível, né? E ela fica perturbando todo mundo que passa ali. Mas beleza, todo mundo passa de lado, assustado, olhando para ela, e a gente passa, vai embora. Só que quando eu tava andando, eu escutei algo atrás de mim. Quando eu virei, gente, aquela mulher tava vindo atrás de mim. Eu dei-lhe um grito, fiz assim com a minha mão e dei um grito para ela. Acho que ela percebeu e ó, caiu fora, porque ela veio por trás, igual um cachorro raivoso, pra você ter uma ideia, querendo atacar a gente. Mas pensa num bicho feio que era aquela mulher, e quase, rapaz, se ela avançasse, acho que não era com a mão, acho que era com o pé, acho que eu fazia ela grudar na parede. Então tem gente que gosta disso, eu fui porque os filhos queriam me levar e acabei indo, mas só fui uma vez. E numa montanha-russa, de tanto que eles insistiram uma vez, eu fui, rapaz. Foi lá no Beto Carreiro, não sei se alguém já teve lá. E eu fui, era Fire Whip, acho que é uma das piores que tem lá. E eu tava indo naquela coisa, e aí fecha numa gaiola e vai entrando, não tem mais como fugir. E eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Eu não gosto desse negócio, o que eu tô fazendo aqui? Por incrível que pareça, os funcionários estavam reparando uma cerca um pouco antes da entrada, onde ficavam os carrinhos, e tinha um buraco na cerca. E por aquele buraco, o seu amigo aqui, ó, escapou. Eu escapei pelo buraco, falei, gente, eu lembrei de uma coisa, e pau! Eu fugi, não fui naquele negócio. Aquele negócio lá é horrível, gente, você não fica dentro de um carrinho, aquele negócio você fica sentado numa cadeira que vira de ponta cabeça e num determinado momento para você de ponta cabeça. Quem gosta aí deve dizer, nossa, que maravilha, né? Mas para quem não é chegado, eu caí fora. Para não excitar as minhas amigdalas, usando como desculpa elas agora, né? Pensa num homem medroso para montanha-russa. Não gosto, evito, não faz parte. Se um dia a gente estiver junto no encontro e a gente falar assim, vamos para uma montanha-russa, não vai virar. Não vai virar mesmo, né? E por que será que algumas pessoas têm prazer, né, de excitação nesse tipo de medo e outros evitam, outros fogem desse tipo de coisa? E nós vamos entender hoje. O medo é físico. Olha que incrível isso, gente. O medo é físico e ele é experimentado na sua mente. É incrível, né? Porque aqui disparou a consciência do medo, ou seja, o sentimento do medo dentro de você, mas ele é experimentado dentro da nossa mente, mas ele desencadeia uma forte reação física no nosso corpo. E assim que você reconhece o medo, a sua amigdala, esse pequeno órgão no meio do cérebro, começa a funcionar. E ele dispara. E a amigdala, para você ter uma ideia, ela tem a forma de uma amêndoa no nosso cérebro. O seu nome vem da palavra grega, para amêndoa, né? E como na maioria das outras estruturas cerebrais, nós temos duas amigdalas. E cada amigdala ela está localizada, para você ter uma ideia, no hipocampo, na porção frontal do lobo temporal. E eu vou mostrar aqui para você ter uma ideia, então, da amigdala. Deixa eu só puxar aqui o computador para você ter uma noção dela aqui, ok? Vamos só puxar ela aqui no computador para você ver. Nós temos aqui um cérebro, tá vendo aí?
Vê se você consegue enxergar legal. Nós temos o cérebro aqui e essa parte em vermelho que você percebe aqui são as suas amigdalas, tá vendo? Elas ficam exatamente aí, são as nossas amigdalas. Então você está conhecendo hoje, tanto eu falo delas, né? E hoje elas estão aqui conosco, participando aqui ao vivo e a cores para você enxergar. Tá aqui as duas bichinhas que são a sede aí do teu medo. É através delas que você se apavora, é através delas que você tem uma série de coisas acontecendo na sua vida aí e que às vezes você não tem nem noção por que você está enfrentando, mas são exatamente por elas que acontece. E esse alerta que vem para a nossa vida, ela acaba então alertando o nosso sistema nervoso central e ele acaba acionando uma resposta imediata ao nosso corpo e acaba trazendo para nós então, para você ter uma ideia, os hormônios do estresse, e como o cortisol e também a adrenalina, e eles são liberados numa grande quantidade. E aí o que acontece? A sua pressão arterial e a frequência cardíaca, elas acabam disparando, ou seja, elas aumentam, né? Você começa a respirar rápido e até o seu fluxo sanguíneo, ele muda. O sangue realmente flui para longe do seu coração. Mas ele vai, na realidade, para os seus membros, facilitando então o início para que você pudesse sair no soco, se precisasse, ou a corrida pela vida. Então, é o alerta de você se preparar para a briga, para a luta, para se proteger ou você fugir. Então, ele inclusive diminui a quantidade de sangue no coração e vai para os membros, para te preparar, para você tiver que correr e assim por diante. Ou seja, ela está preparando o teu corpo, o teu cérebro agora está preparando o teu corpo para você lutar ou você fugir. Mas como algumas partes do nosso cérebro estão acelerando, outras estão se desligando. Quando a amígdala ela sente o medo, o córtex cerebral, que é a área do cérebro que explora então o raciocínio e o julgamento, ele fica prejudicado. E aí que é o perigo, né? Porque nesse momento a gente começa a ter dificuldades para ter pensamento claro e tomada de decisões. É por isso que no momento de loucura, uma pessoa pode matar a outra, porque ela perde a noção de julgamento, ela perde a clareza, ela acaba perdendo o raciocínio numa situação em que envolva risco inclusive de morte. Então, ela pode tomar uma decisão que ela não tomaria se ela estivesse bem. Está conseguindo entender? Ela pode fazer uma loucura, provocar uma tragédia terrível, baseado exatamente nessa situação, porque essa parte do cérebro, ela começa agora a se desligar e o raciocínio, que poderia ser claro, não é mais claro, e as decisões agora já eram. Como resultado, quer ver um exemplo para você entender? Como resultado de que é tão forte isso e que você acaba não tendo raciocínio tão claro, você pode acabar gritando, levantando as mãos, saindo correndo, se você for abordado por alguém numa casa mal assombrada. No meu caso, eu não saí correndo, eu quase chutei ela, né? Mas assim, por quê? Porque nessa hora você é incapaz de racionalizar que a ameaça ela não é real. Ou seja, mesmo que seja algo imaginário, a reação do teu corpo, que o cérebro está comunicando para os teus membros, é de você agir contra esse tipo de situação. Faz sentido para você? Porque você não tem o raciocínio claro do que está acontecendo com você. Agora, em outros estudos, a gente encontra que o medo ele se torna prazeroso para algumas pessoas. Mas por que as pessoas que amam montanhas russas e pessoas que amam ir em casas mal assombradas ou assistir filme de terror, por que essas pessoas elas gostam de ter esses momentos de medo e esses momentos de estresse? E foi uma pergunta que foi feita em cima de um estudo, né? E aí descobriu o seguinte, porque a emoção, ela não necessariamente ela termina quando o passeio ou o filme termina. Então, através do processo que se chama transferência de excitação, quando a sua experiência assustadora ela termina, o seu corpo e o seu cérebro ainda são despertados. Ou seja, mesmo que você participou lá de um brinquedo, que você virou piruleta e você sentiu muito medo e estresse, quando isso terminar, ou saiu de uma casa de terror, ou terminou de assistir um filme violento de terror, o teu cérebro ainda ele passa por um processo de transferência de excitação. Então, terminou a experiência que você estava tendo, mas o seu corpo e o teu cérebro eles estão despertados agora. Isso significa que todos os sentimentos positivos que você experimenta depois são intensificados, levando você a se sentir fantástico e fazendo com que você deseje mais. E é assim que as pessoas, então, elas ficam viciadas na adrenalina do medo.
porque a excitação do sentimento que deu para ela, a sensação que acabou dando para ela, faz com que ela fique viciada em adrenalina. É por isso que você vê as pessoas pulando aí de bungee jump, as pessoas fazendo loucuras e elas se viciam nessa adrenalina. E quanto mais melhor, né? Então o primeiro medo era pular de paraquedas, e o camarada vai e aí ele experimenta isso, ele começa consequentemente pular, porque isso aí faz parte agora da vida dele. Existem alguns estudos também, eu não sei se eu recomendo, mas eu vou falar porque ele é um dado científico. Se você é uma pessoa que tem ansiedade, existem alguns estudos que falam que o medo pode ajudar a aliviar o processo de ansiedade. Assim como o medo pode te deixar querendo mais, também pode ajudá-lo a aliviar a ansiedade. Então, no estudo comprovou aí que algumas pessoas que tinham ansiedade e assistiam filmes de terror, nos quais outras pessoas acabavam sofrendo no filme, né? Situações piores do que essa pessoa com ansiedade. E aí você pode pensar aí em uma cabana isolada, acontecendo uma tragédia, pode pensar num assassino mascarado. Acabava ajudando então essas pessoas a esquecer os seus problemas e se concentrar em outra coisa num determinado período de tempo. E alguns pesquisadores ainda eles acham e acreditam que assistir filmes de terror pode até ajudar as pessoas, conscientemente ou inconscientemente, a entender o que aconteceu no passado da vida delas. Por que elas têm medos infantis ou carregam medos infantis? Medos de palhaços, medo de aranha, medo de casas abandonadas, medo de fantasmas, vampiros. E aí eles dizem aqui nesse estudo que assistir filme de terror pode ajudar a pessoa a enfrentar coisas que o assombravam no passado e permitir que você encontre uma sensação de conforto e paz, quer você queira ou não. Então é um estudo científico que existe, né? Eu não sei se recomendo esse negócio, porque excitação da amígdala eu não sei se é um bom negócio, porque você começa a potencializar algumas outras coisas dentro de você. Já que existe dentro de nós o aterro sanitário do nosso inconsciente, de todos os traumas, bloqueios e coisas ruins do passado, e aí tem a tua biblioteca aqui, que é o córtex pré-frontal, a sede dos pensamentos, que produziu o resultado, ou seja, você é o produto do teu passado, você é o resultado ou reflexo do teu passado. As coisas que aconteceram com você estão tudo aí sepultadas. Então não sei se eu te aconselharia a assistir, eu particularmente não acho legal esse tipo de coisa, mas se você gosta, faz um teste, né? Quem sabe, né? De repente para você pode fazer bem. E agora eu entro numa parte aqui para a gente conseguir diferenciar duas coisas muito importantes. A diferença entre o medo e a diferença entre uma fobia. O que é medo e o que é fobia? Porque algumas pessoas pensam que as duas coisas são uma coisa só, mas eles têm diferença. Se você, por exemplo, está um pouco desconfortável em nadar no mar, vamos imaginar assim, lá na praia, você está pensando, alguém te convidou para você ir nadar, para você ir para a praia, para você ir para o mar, e você está desconfortável, você não está se sentindo bem de ir para o mar, porque você não está querendo entrar no mar, mas aí o reflexo disso é porque você assistiu de repente um filme de ataques de tubarões, e tubarões atacando na praia, e aí você agora então está tendo uma memória ruim, e faz com que você então tenha uma sensação de medo e faça com que você não queira entrar no mar. Então é diferente, mas se você estiver se sentindo aterrorizado de ir, por exemplo, para uma praia, simplesmente que está tirando a tua capacidade de funcionar com o simples pensamento de você se aquecer na areia, aí poderá estar experimentando uma coisa que é além do medo, ou seja, está além do medo, não é um medo qualquer, mas você está experimentando algo diferente. Então a diferença entre o medo e também a fobia é quando acaba esse medo interferindo na sua capacidade de funcionar e manter a sua qualidade de vida consciente. Ou seja, está fugindo do teu controle consciente. Então começou a se tornar agora numa fobia. Se você começar a tomar medidas extremas para evitar água, aranhas ou palhaços, você poderá ter uma fobia, porque tem gente que tem medo de palhaço. E por quê, né? Por que algumas pessoas elas têm medo de palhaços se os palhaços são engraçados? Ou pelo menos deveriam ser engraçados? E tem um estudo que fala sobre isso, e o medo, a fobia dos palhaços, ele é um fenômeno particularmente interessante. Geralmente a gente teme, né, coisas que são percebidas como perigosas. Como, por exemplo, tubarões. Tubarões são perigosos.
Então você está com medo de entrar no mar, tem uma situação por trás disso, né? Tubarões são perigosos. Se você tem medo de cobra, por exemplo, apesar de existirem muitas cobras que não são peçonhentas, ou seja, venenosas, você não tem noção e às vezes não conhece direito o que é venenosa, o que não é venenosa, e só por cobra. Eu conheci gente, tratei de gente, para você ter uma ideia, que ele achava que minhoca era cobra. Ele matava aquela cobra cega, aquela minhocona de terra também, estava mexendo na terra, e isso acabava vindo. Então, mas tem pessoas que têm medo de altura, tem pessoas que têm medo de espaços fechados, tem pessoas que têm uma série de medos. Então, por que alguém teria medo de palhaços que deveriam trazer riso e diversão, né? E os psicólogos identificaram duas razões no estudo que foi feito, e uma é que podemos ficar perturbados pelo fato de que não podemos ver o verdadeiro rosto do palhaço. Ele está maquiado, né? Ele está atrás de uma maquiagem, ele está atrás de uma máscara. A verdadeira face do palhaço, da pessoa que está por trás, não é possível ver. E contamos com expressões faciais para realmente entender as emoções e a motivação da pessoa. Através da expressão facial, você percebe se a pessoa é do bem e às vezes se é do mal. Alguns casos acabam enganando. Mas geralmente, se você está conversando com uma pessoa, o jeito que ela mexe os olhos, o jeito da expressão não verbal dela, identifica que ela não está feliz, que ela está chateada, que ela não está gostando da conversa, que ela quer se afastar de você. Não é verdade isso? Não é isso que acontece? Então, nesse estudo, começaram a acreditar que, por não conseguir enxergar a face do palhaço, aquilo que está por trás era o que causava esse tipo de excitação, de medo nas pessoas. Quando não conseguimos ver isso, ficamos imaginando o que realmente está acontecendo com toda essa maquiagem aí nessa pessoa. Às vezes a gente acaba tendo mais medo do que não podemos ver, do que podemos enxergar. Ou seja, o medo do desconhecido é algo que potencializa muito mais. E quantos de nós não temos medo do desconhecido? Por exemplo, se eu não me engano, acho que foi a Janaína que falou, acho que foi você, me corrija se estiver errado, que tem medo do futuro. Mas o futuro é um negócio desconhecido, o futuro é um lugar desconhecido, o futuro, você não foi para lá ainda para saber como vai ser. Então percebe que é algo que está no campo da imaginação e é o medo do desconhecido. Então uma tendência muito grande que a gente tenha medo daquilo que a gente não está enxergando, do que realmente a gente pode. Principalmente quando você olha para a pandemia agora, essa situação terrível que acontece faz com que muitas pessoas criem um medo absurdo, assustador, de algo que talvez nunca vai acontecer, de algo que só está no campo da imaginação. E por isso que eu já falei para você aqui, a pior coisa, você tem que orar, tem que rezar pelas pessoas que estão passando por isso, fazer tua parte, se cuidar também, mas é parar de olhar jornal e dados de morte dessa situação, porque quanto mais se olha isso, lembra aquilo que eu já ensinei aqui, tudo que você foca expande. Se você está focando em desgraça, desgraça vai vir. Se você está focando em miséria, miséria vai vir. Isso foi comprovado já lá no passado pelo livro sagrado dos cristãos, que é a Bíblia, que lá diz: assim como imagina na sua alma será. E alma aqui tem o contexto de mente. E a ciência comprovou, tudo que você foca expande. Se você está focando em coisas ruins para a tua vida, você atrai coisas ruins. Assista a live O Poder do Subconsciente. Se você não assistiu ainda, você vai ver o poder que existe por trás disso. Então, é muito forte essa questão de ter medo de algo desconhecido. O medo do desconhecido potencializa os medos terríveis dentro de nós. Mas é um medo imaginário. É um medo que provavelmente 99% não vai acontecer. É incrível, né? A segunda razão nesse estudo que fizeram, por que as pessoas tinham medo de palhaço? A segunda razão pela qual as pessoas acabavam não gostando de palhaço ou até tendo medo de palhaço é porque a vida inteira eles estão sorrindo. Sempre sorrindo. E isso pode parecer invertido, né? Mas a alegria constante, ela não é normal. Todos nós temos picos, né? Momentos de tristeza, momentos de alegria. Ninguém consegue ser feliz sempre. E quando olha para isso, como é um conceito psicológico por trás, é natural, então, que a pessoa comece a olhar para isso, parece invertido, porque não é normal estar o tempo inteiro feliz. E aquilo torna confusa a mente das pessoas. Consciente ou subconsciente, nós tendemos a desconfiar de pessoas que estão felizes e rindo o tempo inteiro.
Observe que se você tem medo e fobia de palhaços, assistir a filmes ou programas de TV que tem palhaços assassinos ou aquelas pegadinhas de palhaços assassinos não vai ajudar a aliviar a sua ansiedade. Muito pelo contrário, vai potencializar o medo no teu interior se você fica assistindo pegadinha de palhaço assassino ou um filme de palhaço assassino. Observe se você tem esse medo, então evite esse tipo de coisa. Tomar medidas para perceber que os palhaços são realmente apenas pessoas boas, usando maquiagem, pode ser uma boa abordagem, mas assistir a um personagem perturbado, fazendo coisas horríveis, só vai piorar os teus sentimentos negativos, né, gente? E tirando agora de lado, assim, toda a diversão, né? Porque essa parte, às vezes, de andar numa montanha-russa, ou você andar aí, ou ir dentro de uma casa de terror, sei lá, eu acho que não é uma coisa legal, mas tirando agora a diversão à parte, níveis anormais de medo na nossa vida e ansiedade pode nos levar a um tipo de sofrimento, que é um sofrimento que a gente chama de disfunção. E é uma disfunção significativa, perdão aí, gente, que acaba limitando a capacidade de uma pessoa ter sucesso ou alegria de viver. A pessoa pode perder, por causa de medos que são potencializados dentro dela, ela pode perder a alegria de viver. Ela pode perder o brilho pela vida, a vontade de viver. Isso é muito sério, gente. É muito sério isso. Só para você ter uma ideia, olha que dado forte esse. Quase 1 em cada 4 pessoas experimenta uma forma de transtorno de ansiedade durante a vida. E quase 8% delas experimentam transtornos de estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático tem a ver aí, por exemplo, com um divórcio, tem a ver com a separação dos pais, tem a ver com um acidente, né, de trânsito, tem a ver com a morte de um ente querido, que pode te levar a um processo de ansiedade, mas voltado para um transtorno que seja de estresse pós-traumático. Uma tentativa de morte, uma tentativa de suicídio, isso pode levar a pessoa então a um transtorno muito forte que a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático. E os distúrbios da ansiedade e também do medo incluem fobias, as fobias sociais, o transtorno de ansiedade generalizada, a ansiedade de separação. Os filhos acabam sofrendo muito com a separação dos pais e a ansiedade é gerada por isso, ou a própria ansiedade nas pessoas é despertada também numa possibilidade de separação, numa possibilidade de um divórcio. E pode causar também um transtorno, então, emocional pós-traumático. E também o transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa fica compulsiva, agora começa a agir aí por impulso, né? E essas condições, geralmente elas começam a acontecer na idade jovem. Ou seja, quando você está num processo aí de adolescência para a juventude, ou pode despertar também na vida infantil. Mas geralmente acontece que começa a pipocar os primeiros sinais aí na adolescência. E sem o tratamento adequado pode tornar essas coisas crônicas e debilitar a tua saúde emocional e vai então impedir, ou seja, a tua trajetória da tua vida, ou seja, vai acabar te prejudicando e ancorando muito forte a sua vida e impedindo que você venha progredir. O medo é uma emoção humana complexa, eu até coloquei aí no anúncio da live dessa noite, né? Que pode ser positiva e saudável, mas também pode ter consequências negativas cruéis, consequências bem complicadas. Se você tem um medo de fobia, ou melhor, se você tem um medo ou fobia que está afetando a tua vida, converse com o seu médico ou terapeuta e ele pode ou ela pode ouvir você e achar uma maneira então de ajudar você e o tipo de tratamento que você pode utilizar para enfrentar os medos que você está tendo ou a fobia que você está tendo. Seja o que for que tenha assustado você, eu vou deixar aqui algumas maneiras de ajudar você a lidar com seus medos e as suas ansiedades do dia a dia, tá certo? Então eu separei aqui algumas técnicas simples que você pode utilizar aí para te ajudar a combater então aí o processo de medo. Primeira delas é tire um tempo. É impossível pensar claramente quando você está inundado de medo. Se você está cheio de medo na tua vida, fica praticamente impossível que você consiga passar por essa situação e por essa ansiedade se você não parar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é tirar um tempo. Tirar um tempo para que você se acalme fisicamente, porque
Olhe para os medos que você tem. Você percebe que, em conjunto com os medos que você está tendo, você tem sintomas físicos, sintomas que são despertados no seu corpo e acabam florescendo dentro de você e são indicativos de que essa fobia que você tem, ela está descontrolada dentro da tua mente, ou esse medo excessivo que você está tendo de uma determinada coisa, ele está trazendo agora sintomas físicos. Então o que você tem que fazer é acalmar-se fisicamente. E para fazer isso, você precisa se distrair pelo menos, ou seja, distrair a sua preocupação pelo menos por uns 15 minutos. Então isso pode te ajudar fazendo uma caminhada, isso pode te ajudar você colocando uma música que te lembre algo muito bom e você sai, vai se exercitar, vai caminhar. Você pode tomar uma xícara de chá, fazer uma xícara de chá, você pode tomar um banho quente. E dentro desse aspecto, já que o medo que ele está sendo potencializado pela tua amigdala, ou seja, as duas amigdalas estão lá super excitadas e trazendo esse medo, que ele pode ser um medo que esteja vindo de fora, ou ele pode ser um medo que esteja saindo do aterro sanitário, do seu inconsciente, de algo muito cruel que aconteceu na sua vida num determinado momento e ele floresce. E pode ser que você não está conseguindo identificar a raiz do que está acontecendo. Então, uma das coisas que eu tenho ensinado a fazer, você que tem pensamentos acelerados, você que tem pensamentos negativos, tenta tudo aquilo que eu já ensinei, mas tenta agora fazer essa técnica aqui agora. Mas uma outra coisa que você pode fazer é você repetir, falar, ou você mentalmente estar repetindo. Eu não vou pensar em nada, 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 não vou pensar em nada. Conseguiu entender? A próxima vez que os teus medos, ou seja, que estejam relacionados a pensamentos muito fortes, que estejam trazendo muito medo para você, você então começa a pensar, eu não vou pensar em nada, não vou pensar em nada, não vou pensar em nada. E no caso, por exemplo, da menina que disse aqui, questão do medo do futuro, o futuro não me pertence, o futuro ainda não existe, quando eu chegar lá eu vou saber. Aí você acaba diminuindo o medo. E, por exemplo, aqui a Alessandra disse, eu tenho medo de morrer, ou morrer alguém da minha família. Tem uma outra live que eu gravei aqui, que é o Poder do Medo também. Lá eu falo bastante sobre a questão do medo de morrer, viu, Alessandra? Se você quiser assistir, uma outra hora vai te fazer bem. Em primeiro lugar, a gente precisa entender, para você controlar os teus medos, você tem que ter a consciência daquilo que você tem controle e aquilo que você não tem controle. Vamos pensar aqui um pouquinho. Eu tenho medo de filme de terror. Filme de terror, eu tenho o controle na minha mão, sim ou não? Tenho. Ou seja, simplesmente eu não assistir o filme de terror. Eu tenho medo de sair à noite e passar ali, sei lá, perto da minha casa, tem uma rua que está tudo apagada aí. Ou seja, eu posso ter o controle? Sim. Eu posso decidir não passar por ali. Eu posso mandar um ofício para a prefeitura da cidade dizendo, gente, quando é que vocês vão arrumar essa rua aqui? Tem que pôr iluminação aqui. A morte, por exemplo, a morte nós não temos o controle. A morte, ela faz parte da vida das pessoas. E quando a gente entende, Alessandra, o significado de morte, a gente estuda sobre ela, a gente entende que morte é um estado de inconsciência. Morte é um estado de sono. Então, é um estado de sono em que a pessoa não sofre. Por mais trágica que possa ser esse momento de morte na vida da pessoa, ela não sofre no período da morte. Contrário a alguns ensinamentos, inclusive religiosos, que escravizam a gente. De que uma pessoa morre e vai para o inferno e fica sendo cutucado pelo capeta lá. Isso é muito sério, gente. Só que as pessoas, eles acabaram escravizando as pessoas através de uma crença, que é uma crença autolimitante, para condicionar o povo, ou seja, o rebanho, a ser escravo de uma doutrina. Então, quando você estuda com propriedade o assunto da morte, é um estado de inconsciência. Você pode perceber, você pode estar com a pior dor na tua vida, você pode estar doente, com a pior coisa ruim acontecendo na tua vida. Só que quando você consegue dormir apesar da dor, não te traz paz, não te traz conforto. Então, quando você olha para essa questão, aí, ter esse tipo de sentimento, em primeiro lugar, Alessandra, tem que entender que você não tem o controle. Nós não temos o controle para esse negócio que chama morte. Então, um dia ela vai chegar. O que você pode fazer se você é religiosa? É rezar, orar e pedir a Deus proteção para que livre a sua família do luto e para que livre a sua família dessa praga, dessa doença que está tirando o sossego de muita gente. Então é pedir proteção do céu e fazer a sua parte também. Se você não é religiosa, é entender que nós não temos controle. Ou seja, a gente começa a morrer desde o dia em que a gente nasceu. Ou melhor, até antes de nascer a gente corre risco de morrer.
E alguns estudos científicos falam que a partir dos 25 anos ali, se você chegou aos 25 anos, realmente é o processo que você começa a morrer. Uma série de coisas na nossa vida começam a deixar de acontecer. E então a morte é um estado em que você não tem controle. Então não tenha medo da morte, porque se você olhar para o estudo agora da morte, a morte é um sono. Então se isso chegar a acontecer com você, ou chegar a acontecer com alguns dos seus familiares, é triste, é lógico, mas ele é um estado de inconsciência. Não sei se você conseguiu entender. Então não tenha medo de algo que você não tem o controle. Aquilo que você tem o controle, você vai lá e faz. O que você não tem o controle, você confia. Se você é religioso, confia e pede proteção. E outro caso, você entende, não tem o controle, e aí estuda sobre isso, que tem a ver com o estado de inconsciência, tá certo? Então a segunda coisa agora, gente, é você respirar pelo pânico. Porque no momento de crise, de medo muito forte, ou a própria crise de pânico mesmo, você pode sentir os teus batimentos cardíacos ou as palmas das mãos suadas. Lembra no seminário que eu contei sobre isso, na noite mais terrível da minha vida? A minha pressão arterial foi 14/12, porque o perigo grande é a pressão alta ou a pressão baixa demais também tem um perigo muito grande. Mas se as duas se encontrarem é fatal. Você já era. E a minha chegou a 14/12. No momento mais terrível que eu enfrentei, as palmas da mão suavam, meu coração foi a 140, né, as batidas incontroláveis e uma sensação terrível de morrer. Então, eu estava tendo uma crise de pânico, isso é crise de pânico. E quando você começa a sentir batimentos cardíacos ou palmas das mãos que estão suadas, rapidamente, o melhor não é combatê-los, ok? Fique onde você está e simplesmente sinta o pânico sem tentar se distrair. Olha que incrível isso. Talvez você que já está desde o começo comigo, que você lembra que a ansiedade, quando ela chega no quadro de pânico, é como se você estivesse de frente para um despenhadeiro, no escuro, você sabe que é um buraco, e a ansiedade, o pânico agora, ele está te empurrando em direção a esse buraco. E você vai cair no precipício, você vai cair nesse abismo, e você entra em choque, você começa a se desesperar, você grita, você fica desesperado com isso. E uma técnica que se chama técnica de enfrentamento é você enfrentar de peito aberto a ansiedade, é você dizer, bate, vem, e aí você chama ela para você. Essa é uma técnica de enfrentamento. Então quando você puxa ela e você se lança, é como se você se lançasse no precipício. E aí o que acontece? A pessoa descobre que ela não estava no precipício, mas ela estava em cima de um banquinho, ela estava em cima de uma cadeira. Então na situação mais grave do pânico, ela está mais aqui, ou seja, é imaginário. Não é um medo real, é um medo inconsciente, é um medo superexcitado de algo que não existe. A sensação de morte, a sensação de que você está tendo um ataque cardíaco. E na técnica de enfrentamento, uma das coisas é você fazer a técnica agora de você então respirar aqui, né? Respirar para o pânico, e a outra parte da técnica é você olhar para o cenário que você está passando e você está tendo a sensação de que você está tendo um ataque cardíaco. Mas existe propensão de ataque cardíaco na minha família? Como que está a minha saúde? E aí você percebe que é só da mente. Simplesmente então coloque a palma da mão assim em cima do teu estômago e respire lenta e profundamente. É respirar pela barriga, lembra que eu já te falei aqui? O objetivo aqui é ajudar a mente a se acostumar a lidar com o pânico, que tira o medo então de você. Então respirar com a barriga é você começar a sentir o ar entrando dentro de você. Então você puxa o ar, tenta sentir ele passando pela sua garganta, ele descendo, né, e enchendo da barriga, e você solta pela boca lentamente. Então puxa o ar, enchendo a barriga, solta o ar lentamente. Então o pânico está acontecendo, mas você começa a fazer então a respiração do pânico. Uma outra coisa que agora é enfrentar os teus medos. Enfrentar então os teus medos, aliás, evitar os medos, perdão. Evitar os medos os torna mais assustadores. Então, se você fica fugindo do teu inimigo, cada vez ele vem mais atrás de você. O dia que você enfrenta o teu inimigo, ele vai falar, opa, e aí? O que está pegando? Então imagine uma ansiedade, ou crise de pânico, ou qualquer tipo de medo que te atormenta, que uma vida inteira te escraviza, e você sempre corre dele, cada vez ele fica mais forte. O dia que você agora virou a chave e você começa a enfrentar o medo, é como se o medo pensasse assim, rapaz, o que está pegando? O que está se achando, é?
E aí você enfrenta. Seja qual for o tipo de medo que você tenha que enfrentar, ele tem uma tendência a ele desaparecer. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo aqui agora, mas pode ser qualquer coisa. Imagine se você aí tem medo de andar de elevador, porque você tem aí claustrofobia, você tem uma fobia de você estar num lugar fechado. E você vai e entra em pânico, você não entra em elevador, e se entra você fica desesperado. Como que você enfrenta esse tipo de medo? Você enfrentou esse tipo de medo hoje, você desceu no elevador, entrou na crise de pânico, amanhã você vai de novo, depois da manhã você vai de novo, você começa a enfrentar. É a mesma coisa de pessoas que têm medo de falar em público. Eu tinha muito medo de falar em público. E o que eu fiz para enfrentar isso? Eu já te contei, mas o que eu fiz? Eu montei atrás da minha casa um auditório, e eu montei uma plataforma, um púlpitozinho, né, para fazer discursos, e eu chegava ali e eu fazia o meu discurso. E as pessoas que me assistiam era uma plantação de milho. E as galinhas. E eu tinha milho no meu bolso e eu começava a jogar milho no chão, elas vinham perto de mim para ter um ser vivo me olhando. Só que a galinha nunca olhava para mim. A galinha sempre ficava ciscando e olhando para baixo. Que é a galinha, faz isso. Mas eu tinha elas ali, e eu falava. Depois eu fui para uma plantação de soja, imaginava eu num grande ginásio de futebol, falando em público para as pessoas. Depois eu fui para um outro lugar, eu colocava cadeiras, imaginava pessoas. Até que o dia então aceitei um desafio de fazer uma palestra. Fiquei super assustado, eu fiquei 3 meses treinando para essa palestra toda a tarde. Eu sonhava que eu estava fazendo aquilo, para você ter uma ideia. Eu tinha 12 anos de idade. 12 para 13 anos. Quando eu terminei de fazer essa palestra, as pessoas estavam chorando. E aí eu falei, caramba, devo ter falado alguma porcaria. As pessoas estavam chorando. Aí levantou a pessoa que havia me convidado e disse assim, nossa, você tem que vir mais vezes aqui palestrar pra gente, você é demais. E ele falou, você podia vir aqui fazer uma semana. Eu falei, tá louco, uma semana? Eu fiquei 3 meses para fazer um dia. Imagine ficar 3 meses, imagine quanto tempo vai levar para eu fazer aí uma semana que ele queria. Então você enfrenta. Eu não tenho medo nenhum de falar em público, mas eu tinha. Eu era muito tímido, já te falei isso. Mas eu enfrentei os meus medos. Então, se você tem medo de estar dentro de uma caixa fechada, dentro de um negócio, dentro de um elevador, vai, enfrenta, vai sumir. Eu prometo isso para você, vai sumir. Eu já resolvi casos de pessoas assim, que tinham muito medo de elevador. Eu falei, você tem que enfrentar. A pessoa foi indo e perdeu o medo. Aí, a quarta dica agora que eu podia te dar é o seguinte, tente imaginar agora o pior. Qual que é o pior cenário do teu medo? Tente imaginar a pior coisa que poderia acontecer. Você está entrando de repente em pânico, você está lá, tendo a sensação de um ataque cardíaco, em seguida tente pensar em um ataque cardíaco. Simplesmente não é possível. Como se você realmente estivesse tendo ataque cardíaco. Então você imagina o pior. Ou você pode, não faz parte da minha família, ninguém na minha família teve isso. Então quando você olha para esse tipo de coisa, o medo vai ter uma tendência a fugir. Você tem medo, por exemplo, do escuro. Então é uma maneira de enfrentar o escuro. Depois que todo mundo deita em casa, eu não levanto nem a cacete aqui. Eu fico deitado dentro de casa com medo, não vou nem no banheiro. Passo a noite inteira, se tiver que segurar, não vou no banheiro de medo do escuro. Porque às vezes o botão de ligar a luz é um pouco distante. Então, o medo acaba fugindo quando você acaba então vindo para cima dele, né? E uma outra coisa que você pode fazer, veja as evidências, analise, né? Comece a desafiar pensamentos medrosos que você tem. Por exemplo, se você está com medo de ficar aí preso no elevador, vou dar o exemplo do elevador, que ele é muito forte, o exemplo do elevador é legal, né? Se você está com medo de você ficar no elevador, porque ficar preso dentro do elevador, pergunte a você mesmo se você já ouviu falar no prédio, de repente, que você mora, de alguém que ficou preso lá dentro. Já ouvi. E o que aconteceu com você? Qual foi o pior cenário que aconteceu? Uma outra coisa é você perguntar para você mesmo o que você diria para um amigo teu que tem medo de andar no elevador? Ou que tem medo de falar em público? O que você falaria para essa pessoa? E uma outra dica aqui agora, gente, não tente ser perfeito. A vida é cheia de tensões, mas muitos de nós sentimos que nossas vidas devem ser perfeitas. Ou seja, dias ruins e contratempos sempre vão acontecer. O importante é você lembrar que a vida, em alguns momentos, é uma verdadeira bagunça, né? Então, não ache que há perfeição.
Você tem medo não significa que você é imperfeito, não é esse sentido. E para a última dica agora, para a gente terminar, eu queria que, num momento como esse, de você conseguir vencer os medos, acho que foi a Alessandra que falou, né, de falar em público, a Eliane falou do elevador, a Janaína, a menina, falou da questão do medo do futuro, né? Então, visualize um lugar feliz quando você estiver tendo medo. Comece a visualizar assim um lugar feliz. Então, reserve um momento para você fechar os olhos e você imagina um lugar seguro, um lugar calmo, com os olhos fechados. Sei lá, pode ser uma foto muito bonita que você tirou, pode ser você andando, né, em uma bela praia, caminhando na praia, pode ser você se aconchegando na cama, pode ser junto com um gatinho, né, se você gosta de gato, até um cachorrinho, tem gente que coloca na cama, ou uma lembrança muito feliz que você teve da sua infância, e deixe os sentimentos positivos acalmar você e se sinta relaxado. Se você tem um filho pequeno, se você tem um netinho, você pode exatamente também usar esse tipo de coisa. E entender que no mundo em que a gente vive, em vários momentos da trajetória da tua vida, você vai ter medos. E uma das coisas que tem a ver com o medo, tem a ver com você não confiar em você. Tem a ver com as suas crenças autolimitantes. Sabia que tem a ver também com valorização? A Viviane colocou o medo de dirigir. Provavelmente, Viviane, algo bloqueou isso em você. Não necessariamente você tentando dirigir, e talvez alguém falou algumas besteiras, isso bloqueou você e fez com que você se sentisse incapaz, ou você viu ou participou de alguma situação de alguém no passado que estava tentando aprender a dirigir. Mas grande parte dos medos que nós enfrentamos tem a ver com a nossa valorização, aquilo que realmente você é, aquilo que realmente você representa. Qual é o teu valor? Você tem olhado para você nos teus olhos a cada dia? O que de bom tem em você? Talvez algum dia alguém olhou para você e tacou o dedo na tua cara e disse que você não tinha valor. Talvez um dia alguém tacou o dedo na tua cara e disse que você nunca prestaria para nada. Talvez algum dia alguém olhou para você e desvalorizou, jogando você exatamente para baixo. E consequentemente, grande parte dos nossos medos estão ligados também à falta de valor que nós temos de nós mesmos. Quem é você? Qual é o valor que você tem? O valor que você tem está condicionado a um homem? O valor que você tem está condicionado a uma mulher? Está condicionado aos filhos? Está condicionado à igreja, a pastor, a padre, seja lá quem for? Qual é o teu valor? O dia que você entende que a tua mente, num determinado momento, virou terra de ninguém, e que você perdeu o controle, lá nos 8 aninhos, perdeu o controle que você tinha entre o consciente e o subconsciente, e o teu subconsciente e o inconsciente, o aterro sanitário, viveram uma vida inteira mergulhados em traumas, bloqueios, curtos-circuitos, coisas ruins e os medos que andavam solto dentro de você. Agora chegou o momento de você reassumir o controle da tua mente. Para reassumir o controle da tua mente, você precisa começar a entender, em primeiro lugar, o valor que você tem. Qual é o teu valor? Qual é a tua identidade? A tua identidade é um número? A tua identidade é um CPF? A tua identidade está relacionada ao que o teu marido pensa, o que a mulher pensa, o que os filhos pensam, ou o que a sociedade pensa? Porque a sociedade é cruel. A sociedade é uma sociedade que ela escravizou homens e mulheres, porque eram negros e porque eram pobres. A sociedade, ela faz bullying com as pessoas. A sociedade, ela olha para uma pessoa e ela discrimina por causa de cor da pele ou defeito físico. A sociedade discrimina porque uma pessoa nasceu uma mulher. E mesmo trabalhando no mesmo lugar, acabam ganhando salários diferentes, fazendo a mesma coisa. E aí quando você olha para dentro de você, qual é o valor que você tem? E aí você se permite que a sociedade, filhos, marido, mulher, sociedade geral, pastor, padre, igreja, seja lá o que for, escravize você. E o pior, aos 8 anos de idade, quando houve o fecha, você deixou que o subconsciente dirigisse a sua vida. E chegou um monte de traumas e bloqueios terríveis que aconteceram. Qual é o teu valor? A tua identidade é imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Nunca esqueça disso. Você é linda, você é lindo, você é especial, você é incrível, você é um ser maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. Você tem muito valor, muito mais valor do que você pensa. E você não é os teus pensamentos. Se isso fez sentido para você, compartilhe. Um grande abraço,
para todos do Instagram. Fiquem na paz. E eu me despeço de você no dia de hoje aqui, agradecendo pela tua presença, pela tua companhia. E lembre de uma coisa muito importante: você não é os teus pensamentos, você é muito melhor do que eles. E entenda que você nasceu para ser feliz, você nasceu para governar todas as coisas e você precisa governar a sua mente. A terra de ninguém tem nome e é o seu nome. A terra de ninguém tem escritura, pertence a um ser incrível que é você. E você, a cada dia nessa caminhada, precisa fortalecer os teus valores, os valores que existem dentro de você, e os medos que existem na sua vida vão começar a diminuir. Existe sim uma história por trás do medo, e a história por trás do medo está condicionada e ligada à sua infância, ao seu passado, ao momento em que você viveu terrível na sua trajetória e história de vida, que potencializou as coisas ruins que acontecem com você hoje. Mas não te definem, não definem quem é você. Você é um ser maravilhoso, uma pessoa incrível, você é lindo, você é linda. Lembre, faça a sua rotina noturna hoje. Vai para frente do espelho ou deitado na cama e diga: eu sou linda, eu sou lindo, sou especial. Eu sou uma pessoa que deito e durmo logo. Eu sou uma pessoa que o pouco que eu durmo, ele tem uma capacidade incrível de me fazer descansar. As minhas células saudáveis se renovam a cada segundo. Eu tenho saúde, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho felicidade. Finalizando essa live, deixa eu te contar o poder que existe isso. Eu sou uma pessoa, para você ter uma ideia, que eu como, a última refeição minha é 5:30 da tarde. Mas às vezes, devido às ocupações e às correrias, é tão acostumado meu organismo a comer bem cedo, antes da hora de dormir, que às vezes já aconteceu de eu ter que comer tarde. E teve um dia aí que a gente teve live e tal, e eu comi tarde. E me fez mal. Porque eu estava fazendo algo contra o meu organismo. E me fez mal. Tive que tomar um remedinho. Aí no dia do seminário, eu acabei, como tinha muita atividade, ficou tarde e eu fui comer depois. E eu falei: caramba, se eu comer vai me fazer mal. Mas eu estava com fome. Isso já havia passado das 10 horas, não era horário de comer. Eu falei: mas tem uma coisa que eu ensino que eu posso fazer. E eu olhei para o meu estômago, olha o que eu estou te falando, olhei para o meu estômago e disse assim, que ele é incrível, você é especial, não está na hora de comer, mas eu vou comer agora e eu preciso de você. Eu preciso que você faça um processo digestivo e eu tenho saúde. As minhas células saudáveis do meu estômago se renovam a cada segundo. E eu comi. E sabe o que aconteceu? Eu não passei mal. Incrível, não é verdade? Olha como as palavras de afirmação funcionam em qualquer coisa que você imaginar. E ainda é tão incrível que você sabe que aí no processo digestivo tem que existir até o arroto. E eu cheguei a falar até isso. E que eu ia comer e eu ia então passar pelo processo do arroto. E dito e feito. Saúde completamente. Legal, né? Fiquem com Deus, um grande abraço, um beijão no coração. Lembrando, gente, algo muito importante: se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Se você quiser fazer parte do GPS Emocional, existem poucas vagas ainda. Não perca essa oportunidade, se presenteie com isso ainda. Não deixe passar uma grande oportunidade, porque pode fazer falta. E eu me encontro com você então amanhã à noite, na próxima live. Na live então de domingo à noite. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Tchau. Beijão para vocês. Fiquem com Deus, até amanhã.